Bom dia a todos. Muito obrigada por estarmos juntos mais uma vez, começando o nosso Evangelho no Lar, quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, aqui na Itália, às 9h30 da manhã. Vamos iniciar então orando, juntando as nossas forças, as nossas energias para este momento iluminado, este momento de muita paz, esse momento de muita luz, pedindo a presença e a bênção dos nossos mentores espirituais, do grupo de estudos do Evangelho do Lar, deste nosso grupo maravilhoso, pedindo a quem puder ter a sua água fluidificada perto de si, a sua água para ser fluidificada, que então os nossos amigos espirituais, nossos mentores possam energizar as nossas águas com todos os fluidos necessários para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso ser físico. E nessa energia, pedimos humildemente a autorização para começarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje e que tenhamos as nossas mentes e corações abertos para recebermos as sugestões dos nossos queridos anjos guardiões. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos para a mensagem, né? Leitura da nossa mensagem preparatória para o estudo de hoje. Uma mensagem do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, numa psicografia de Divaldo Franco. As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. Na maior parte das vezes, as pessoas vivem sob automatismos sem valorizar esses inestimáveis recursos divinos. A saúde, o sono, a razão, os fenômenos digestivos, a respiração, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a teu serviço e não te das conta da sua grandiosidade, gastando-os com sofreguidão para adquirir outros bens que são secundários. Para a pensar no significado de cada um destes dons e resguarda-os dos fatores que os consomem. Mais uma mensagem de Joana que nos busca conscientizar, né? O quanto a gente gasta energia ou perde tudo aquilo que a gente precisa para construir uma vida de paz, pela inconsciência, né? Em busca daquilo que é exterior, porque a gente vive nesse movimento de sofrimento, de busca incessante, né? Insaciante. Ninguém está nunca satisfeito. O sofrimento pela impermanência, que ela traz lá no livro Plenitude como um dos sofrimentos. E como a gente quer ter, né? Depois quer manter, depois quer adquirir mais. Então, veja, é uma busca incessante que a gente não valoriza cada uma dessas pequenas coisas, né? Que são dons e que a gente não olha para cada um deles. Isso me remete a eu pelo menos fazem para mais de 5, 6 anos em que eu aprendi pela estrada difícil da vida, né? Que a saúde é uma coisa importante, quase primordial. Sem saúde realmente fica difícil desenvolver as questões da vida, né? E aí uma vez eu li essa frase que era o teu corpo é o teu templo, né? E ali eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu falei, realmente, é verdade, né? Por que que a gente muitas vezes adoece? Por consequências, né, das nossas ações, seja a nível de alimentação, seja a nível psicológico, né? Quando eu fico permanentemente trazendo, entre aspas, essas doenças para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha alma. Né? E foi uma frase que realmente mudou a minha vida, depois de eu ter escutado isso, né? Nosso corpo, nosso templo. Em realidade, a gente ganhou esse corpo emprestado
E seria bom a gente cuidar dele, né? Fazer bom uso, né? Isso. E aqui ela fala de coisas ainda mais profundas, automáticas, que a gente não presta atenção, né? O sono, né? Que como são recursos divinos. Veja que ela está dizendo, ó, você está no automatismo, você está com medo, né? Você está com medo e você está agindo por esses automatismos, desgastando toda a sua energia. E ela diz, ó, Deus te deu todas as condições, o que que você está fazendo com as condições que ele deu, né? Então, a saúde, obviamente, que é a parte do corpo, né, físico, que vem em consequência desses dois fatores que a Má falou. O sono, né, que a gente muitas vezes não percebe a importância de que aquilo ali é um recurso para você se preparar, para você, né, valorizar essa reconstituição psíquica também, porque o sono ele tem um fator de reconstituição psíquica muito grande. A razão, que é a sua capacidade de raciocinar, né? Então, veja os próprios fenômenos digestivos, né? Respiração, que a gente sabe que é tão importante, que a gente altera sem se dar conta e fica mal. Os órgãos dos sentidos. Essa coisa dos órgãos dos sentidos, imagina os próprios movimentos, né? A gente não valoriza, mas essa coisa dos órgãos dos sentidos, depois desse advento, que quando eu era pequenininha não tinha, né? De celular que faz foto que você vê na hora e tarará, acho que a gente curtia um pouco mais as coisas, né? Por exemplo, viagens e tal. Depois eu comecei a perceber que ia para alguns lugares belíssimos, mesmo que fosse aqui o jardim embaixo de casa, mas você está olhando a beleza sempre para registrar o exterior, nunca para você aproveitar, ou seja, o seu órgão do sentido, a sua visão, a sua audição para uma música que seja, né? Eu estava prestando atenção na vibração da música do Ho Oponopono que estava no início. Então, veja, cada uma dessas coisas, e a gente não percebe. Aí, Joana disse, você está gastando todo o seu potencial pautado no medo, né? E gasta mesmo, porque a gente fica tenso. E aí? Tudo para adquirir bens, que ela diz ali, que serão secundários, né? Que são secundários. Que a gente não vai levar depois, né? Não cabe na mala. Como é, Má? Que não cabe na mala, a gente não vai levar depois, né? Não eu só cabe. gostaria de ressaltar que eu vejo ali como... eu uso, por exemplo, o meu corpo hoje como um termômetro, né? Então, eu consigo sentir todas essas... Através do medo, né? Eu desenvolvi esta habilidade, ou, enfim, o que a gente... sensibilidade, o que quisermos chamar, quando eu percebo alterações do meu corpo, seja na respiração, seja, né? Então, uma coisa que eu digo, ops, o que está acontecendo ali, né? Porque o corpo, para mim, ele dá o aviso quando o ego não permitiu. Esse aviso já chegou em outro momento, mas nós não conseguimos ver, né? Aquilo não penetrou a nossa alma e a gente ficou, não estou vendo nada, não estou vendo. Aí o corpo vai lá e pi, olá. Automatizado, Isso. E deixa eu ver aqui, a saúde, o sono, exato, o sono é uma coisa importante, né? Quando eu perco o sono, eu digo, ó, o que está acontecendo, né? Estou ansiosa, o que houve? Tem gente que não dorme bem, né, Má? Por exemplo, fica na internet ou fazendo algo que não é produtivo até tarde, quando acorda cansado. E aí você tem o outro dia completamente desgastante. Essas coisas que a gente não aprendeu a verdadeira disciplina, né, ainda. Os órgãos dos sentidos. Eu aqui me vem muito, muito fluido pensar que os órgãos dos sentidos também é a nossa própria intuição, né? Que é uma coisa que vai exercitada, né? Porque a gente tem intuições o tempo inteiro, basta que a gente queira escutar, né? Basta que a gente tenha a sensibilidade de se conectar e ficar com ouvidos abertos para escutar essas sugestões que a gente vai recebendo diariamente. Eu até, inclusive, acredito que é muitas vezes ao dia, né? É interessante que quando eu li a primeira frase, quando a Mirella leu a primeira frase do Vida Feliz, as coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem, me veio automaticamente o que aconteceu agora de manhã aqui em casa, eu com a minha filha de 7 anos, porque eu falei essa frase exatamente para ela depois, indo para o carro, indo para a escola, né? Passo rapidamente, explico o que aconteceu, porque toda manhã é sempre uma guerra, é sempre uma briga, é sempre... Vamos lá, tá atrasada,
ainda está aí brincando na pia, escova os dentes, ou seja, é sempre, né? Faz isso, faz aquilo outro. E lembrando que ela tem 7 anos, né? Ela não é uma criança de 2 anos que não sabe o que fazer. E hoje, realmente, depois de, né, ter passado por todo essa ladainha, digamos assim, da manhã, eu cheguei no carro decidida, muito tranquilamente, falei para ela, olha, filha, a partir de hoje, basta. Tu tens 7 anos, tu és responsável, tu és capaz das coisas que eu estou te pedindo, e é tua responsabilidade, eu não estou te pedindo para mim, é uma responsabilidade tua. E então, a partir de hoje, tu vais levantar, preparar o teu café da manhã, te arrumar, ir no banheiro, escovar os dentes e estar pronta na hora para sairmos. E, nossa, aquilo escatou nela, né? Gritos, berros, choros e frases que ela sempre me dizia antigamente, né? Quando a gente brigava a manhã inteira, saía de casa e ela, desculpa, mamãe, desculpa, estamos atrasada porque é culpa minha. E hoje eu disse para ela, não quero mais ouvir as desculpas da boca para fora, porque realmente eu entendo, mas me mostra então que tu podes. E aí depois a gente conversa. Eu fui até dura, eu fui dura. Mas eu sentia no meu coração que eu precisava fazer isso. E eu estava pensando, independente quem concorda, quem não concorda, fui dura, não fui dura, só trouxe esse exemplo porque eu pensei quantas vezes eu sou essa criança, quantas vezes nós somos essas crianças que ficamos nos lamentando, né? Ai, pois é, desculpa, isso e aquilo, ou com coisas simples que a gente sabe que é de nossa responsabilidade. Não estou dizendo que é fácil ou que é difícil, não estou entrando nesse mérito, mas quando Deus nos tira, nos diz, ai, meu filho, tá bom, eu já te dei, tu tens a força, tu tens a oportunidade, tu tens as condições, eu te conheço, tu és meu filho, tu tens as condições. Então, a partir de hoje, já que não conseguiste aprender no amor até agora, sinto muito, mas vai ser um pouquinho dolorido. E aí a gente começa a espernear, começa a chorar, começa a gritar, porque a gente simplesmente não conseguiu aproveitar essa oportunidade que nos foi dada até agora. A gente não conseguia passar no significado, pensar nesse significado, porque era tudo tão fácil, estava tudo de tão mão beijada, que as coisas perdem o valor. E eu estou curiosa para ver, posso até depois dizer como é que vai ser amanhã, né? Vamos ver se realmente vai ter algum escato, alguma mudança, né? Nessa postura dela, nesse comportamento, porque eu preciso mudar, né? Na verdade, quando a gente não tem, né, aquela resposta do outro que a gente quer, somos nós que precisamos mudar. Porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre, né, no meu caso, sempre reclamando de manhã, ai, filha, assim não dá, de novo, as coisas iam continuar. Então, eu precisei mudar, eu precisei tomar uma atitude, tomar uma decisão, mudar a minha postura. Vamos ver amanhã como é que isso vai ser de resultado, né? Mas realmente pensei muito nisso, que quantas coisas que eu também valorizo depois que eu as perco, né? Que isso Para nada mim mais isso é é do muito que forte. dar a responsabilidade e confiar no potencial de uma criança, né? Que já está ficando grandinha e já pode fazer suas coisas. É simplesmente faça do teu jeito, né? Se chegar atrasada no colégio, vai se explicar tu lá na escola, sinto muito, né? Porque a vida é assim, né? Todas as nossas ações, elas vão ter consequências, né? A gente em casa, às vezes, não consegue passar isso para os filhos, né? Porque temos pena, enfim, né? Muitas culpas. Só que a vida não vai pensar assim. A vida não é mãe depois, né? A vida no sentido de o trabalho, a faculdade, né? E essas responsabilidades existem e vão existir sempre. Então, quando eu tomo uma atitude,
eu vou ter consequência depois disso. Se nós aprendêssemos isso já aos 7 anos, seria maravilhoso, né? Chegaremos aos 20 um pouquinho mais responsáveis e saudáveis. Eu acho bacana que acha que a criança com 7 anos é muito capaz de fazer tudo isso. De se vestir, ela é, de escovar os dentes na verdade, dela, ela é. Na verdade, a gente não sabe se ela pode até chegar aos 10, 12 anos sem ter essa capacidade, porque uma coisa que não se pode negligenciar é qual é a dificuldade interior daquela criança, né? Porque aqui a gente está falando da criança. Então, quando ela chora, quando ela esperneia, quando você diz que não vai fazer, ela provavelmente está falando do medo dela, que ela não se sente capaz. Ela é, mas como é que vai ajudá-la se não ajudar a ver o que é que ela não está conseguindo fazer? Porque eu tenho certeza que não é porque ela quer, que ela se enrola, ou porque ela está fazendo isso. Tem muito de nós adultos na perda do controle, né? Quando acontece algo. Então, é muito importante, em qualquer situação, auxiliar a criança naquilo que ela não acredita, porque senão ela vai ficar só com sentimento de culpa. Mas, né, como você disse, é só através das mudanças que a gente vai vendo todos esses processos de mudança, né? De alguma coisa ela não se sente capaz, né? Então, precisa a gente ouvir muito a nós mesmos, né? Por que que a gente não está conseguindo lidar com aquela situação? Por que que a gente quer tudo perfeito, que a criança não dê trabalho, ou que a criança não tenha dificuldade? Porque com as dificuldades que a gente cresce, né? A Joyce está com a mãozinha levantada. Fala, Joyce. Eu não vejo ninguém aqui. Rapidinho, para não atrasar vocês, mas eu ouvindo um pouquinho a tua situação da tua filha de 7 anos, eu na minha questão com a minha filha, que acho que todos vocês já sabem, né? Ao menos a Mirella e a Maísa, essa semana ela está num day hospital e ela queria voltar para jantar em casa comigo, dizendo: mãe, a tua comida é uma delícia, do hospital é horrível, eu já tenho problema de comer, e de cá e de lá e de lá. E o psiquiatra falou que ele falou: olha, o ideal para você é continuar no hospital, mas se você quiser jantar em casa, você decide. Aí ela vem para mim: ai, mãe, você tem que me ajudar porque eu não quero comer lá, porque a tua comida é boa, porque a comida de lá é ruim, eu quero voltar para casa para comer. Decide você. Se você resolver voltar para casa, eu vou fazer jantares maravilhosos. Mas você sabe que para o teu percurso, se você confia no psiquiatra, você tem que seguir o que eles dizem. E a experiência dele diz que o melhor é que você jante ali. Mas você pode resolver. Se você acha que o melhor é jantar em casa comigo, vem jantar comigo em casa, estou te esperando. Ela resolveu continuar no hospital. Até ontem, eu teria resolvido ou obrigado ela a dizer: não, você fica ali. Muito bem. Ou então eu teria dito: não, filha, vem que eu te espero, tem razão, a minha comida é mais gostosa que aquela do hospital. Então, na questão da minha filha, que no momento de fragilidade assim, extrema, porque ela está agora com 36 quilos, ela está realmente em perigo de vida, para mim foi muito difícil fazer ela decidir. Mas, porque eu ponho em risco a vida dela, porque ela dizia: eu não estou conseguindo comer. Mas, assim, eu confiei que ela possa decidir. E eu estou feliz pela decisão dela. Então, eu acho, sabe, Mirella, sim, tem que perceber qual é o problema dela, não, a capacidade dela de decidir ou não, mas também eu acho que tem que dar uma oportunidade, ou meterla em jogo, não? Como é que a gente diz? Tentar fazer ela entender, porque aqui tem o fato que ela tem uma oportunidade de ser curada ali e que talvez não esteja percebendo, e que antes ela tinha o meu amor em casa e ela não estava dando valor para isso. Agora ela teve que, como diz ali, né, perceber o que ela tem e tomar uma decisão em base a isso, que não sou eu, não é o médico, é ela mesma. Então, bacana. Ela, Joyce?
17 em junho. 17 em junho. Uma doideira. Obrigada, desculpa. Isso foi um passo muito importante para a gente. Exato. Obrigada. Foi um lindo testemunho. Obrigada por compartilhar. Mais ou menos o que a Ká fez com outra situação, né? Exato. O outro. A vida é tua, né? E eu estou aqui, eu te apoio, né? Decida como você quiser, como ficar melhor para você, né? E ela tomou a responsabilidade dela, né? Eu espero que sim. Sim, ela tomou a responsabilidade dela. Só desculpa que eu estou no trabalho, eu vou ter que desligar porque eu tenho que falar com uma pessoa. Obrigada, mas eu estou Joyce. vocês. Um beijo grande, obrigada. Bom dia. Ok, então hoje a gente já começa no capítulo 6. Obrigada a todos que falaram. Certamente essas histórias se repetem em muitas e muitas casas todos os dias, né? Então são exemplos da nossa vida que a gente vai compartilhando para que a gente não se sinta só, né? Saber que todas as casas têm questões a serem vistas, todas as casas têm situações, como a Joyce bem disse, é um momento de fragilidade. Muitas vezes é um momento de fragilidade para a família inteira, né? Então, às vezes o pai e a mãe também estão com dificuldade de se posicionar, estão com dificuldade de enxergar um pouco mais além, né? E então espero que essas nossas testemunhos possam servir de ajuda. Hoje já no capítulo 6, o Cristo Consolador aqui, sempre tem alguém para nos ajudar. Aqui são os capítulos, né? Então, começamos hoje com o rugo leve. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu rugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu rugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Para aquele que, ao contrário, nada espera depois da vida, ou que simplesmente duvida, as aflições passam com toda a sua intensidade e nenhuma esperança vem amenizar sua amargura. Foi isto o que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus põe uma condição para a sua ajuda e para a sua felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição está na própria lei que ele ensina. Seu rugo é a observação desta lei. Mas este rugo é leve e esta lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Coincidências vai um pouco de encontro com a mensagenzinha que a gente leu, né? Todos os nossos sofrimentos, né? São misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos. Realmente, muitas vezes a gente tem que buscar a fé como consolação justamente porque estamos fragilizados e não sabemos ainda lidar com as situações que a vida nos apresenta, né, para o nosso próprio crescimento. Esse seria o bálsamo, né, de amor, realmente de consolação. Não que a gente fique congelado sem fazer nada, né? Mas é aquele abracinho que muitas vezes a gente está precisando e não sabe onde buscar, é na fé. Pois quando a pessoa tem a fé no futuro, ela compreende o que está vivenciando, né? Compreende que tem um aprendizado naquilo que está vivenciando. E aí, se você tem fé, esse jugo se torna leve. Por quê? Porque você compreende por que aquilo ali está atuando em você, né? E então a fé na vida futura ela é fundamental dentro da crença espírita, porque com essa frase de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Porque esse vinde a mim, né? É justamente esse movimento de fé, né? Não é nem essa tão somente
a morte ou ao depois da morte. Mas quando é que você vai até Jesus, né? Se eu estou com uma dificuldade e eu estou preso nesses condicionamentos que falava lá a mensagem, eu saio, eu vou um pouco mais além dessa vibração, para que eu possa compreender o que cada situação na vida quer me ensinar, né? O que cada situação de sofrimento que eu passo quer me ensinar. Isso eu acredito que é o principal caminho, né? De quando se a gente vê essa frase aí de Mateus, esse versículo, né? Que chama a gente para ter essa fé e saber que precisa dessa humildade, na verdade, que a chave é o amor e a caridade. E que em todas as posturas nós temos que manter esse amor e essa caridade, principalmente conosco e com as nossas dificuldades, que não são poucas. O que que é julgo, meninas? Eu estava tentando olhar aqui, eu achei como opressão, é Não, isso? jugo em espanhol é suco, então imagino que seja o suco leve. Não. Essa é uma frase muito conhecida com relação à religião, né? O jugo de Jesus. Então, por exemplo, é como se aquela... Tem até uma... Se eu não me engano, tem um significado que a gente já viu no estudo, mas imagina como se fosse um peso, entendeu? É como se Como um fosse uma coisa... fardo, é uma palavra similar, similar, ok. É como se fosse um fardo desse que, vamos supor, todos nós na nossa vida carregamos um fardo, né? Ou vamos supor, as nossas situações interiores, né? Então, cada um de nós, quando a gente está olhando as situações das nossas vidas, a gente está olhando pelas lentes da nossa dificuldade. É inútil pensar que a gente consegue ver a verdade, né? É muito inútil pensar que a gente está conseguindo ver a verdade. Por quê? Porque tem sobre mim esse jugo, que é muito pesado. Aí o que Jesus diz? Vinde a mim todos vós que estás aflitos e sobrecarregados. Ou seja, nesse nível que você está, você não consegue, né? Então, cresce na fé, mas não uma fé cega, né? Uma fé que ela tem uma lei que a observa. Você precisa ter esse movimento, né? Mas tem que sempre estar obediente a uma lei que ele diz, né? Uma lei suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. Eu vou ler aqui o que diz no Google. No Novo Testamento, o jugo foi tomado somente no sentido figurado, seja como relação aos imperativos do poder romano, da lei do Velho Testamento e dos vícios. O jugo de Jesus é leve, porque somente ele é capaz de oferecer o lentivo para as nossas dores e sofrimentos. É como se fosse um bálsamo, né? Talvez Porque o que eu entendi dessas o que significa explicações a que palavra vocês... rugo? Rugo vem do verbo rugar, o mesmo que adivinhar, o mesmo que adivinho, avalio, conjectuo, determino, imagino, presinto, suponho, presumo, prognóstico. Pelo que eu entendi, ali no 2, eu acho que é uma ótima... que geralmente, né, o segundo ponto é sempre a explicação do primeiro, né? Que ele diz que aquele que tem fé no futuro, ou seja, né, a reencarnação, que acredita que as coisas na qual passamos aqui são em detrimento daquilo que passamos no passado e para nós crescermos, para conseguirmos, inclusive, passar por futuros, né, por outras vitórias, com fé, fica mais leve, mas aquele que é ao contrário, acha que essa vida é o princípio, meio e fim, né, ou que simplesmente duvida, realmente todo e qualquer fardo, todo qualquer acontecimento nessa vida, realmente aflições pesam com toda a sua intensidade e nenhuma esperança vem amenizar sua amargura. Então, realmente, como Jesus disse, pelo que eu entendi, como ele disse, né, o meu fardo é leve, aquilo que eu passei Exato. realmente Sim.
era necessário, é leve, porque eu acredito que aquilo era para um bem maior. Então, tomem sobre vós, né? Tudo isso e aprendei de mim. Aqui no meu outro livro diz o fardo, o jugo, isto é, a disciplina, o estilo de vida. É exatamente sobre esse peso, dizer que aquilo que a gente carrega só é pesado por conta das nossas cegueiras, da nossa imperfeição, que se a gente conseguir chegar até Jesus, a gente abre a visão para algo muito mais leve, né? Por isso que ele diz, você está cansado porque você está carregando um peso muito maior do que o que deveria, dado a sua própria ignorância. Desnecessário, né, Mi? Então ele diz, né, ele convida cada um a tomar o seu jugo. Eu vejo isso muito claro na minha vida, porque eu sempre achei, desde criança, né, a vida muito injusta. E desde que eu estou trabalhando essa questão da fé, eu percebo que eu começo a achar a vida mais leve, que eu começo a entender que tudo tem um porquê, né? Mas porque lá no início, quando eu achava que essa era a única vida e pronto e deu, né? Quando eu fiz a catequese, que eu me perguntava isso, eu achava pesado, porque eu dizia, poxa, tá, então eu venho aqui, né? Tudo isso e depois o quê? Né? Como se não fizesse sentido aquilo pesava muito. E eu percebo o quanto a gente tentar olhar além do filtro dessa vida realmente alivia as coisas, né? Tu começa a ver que tudo tem um princípio, meio e fim, tudo tem um motivo. Hoje tu não sabe o motivo, mas tu sabe que lá na frente tudo vai se explicar, né? E tudo vai ter uma conexão, nada é sem querer. Mas, claro, antes, como eu não conseguia fazer essa conexão, eu agravava realmente as coisas, né? Porque acontece algo que tu não gostaria, daí tu entra na frustração, daí tu alimenta constantemente aquela frustração, né? Que é esse o fardo que a gente faz a ele mais pesado do que ele é, né? E se a gente se humildar, né, e tentar entender aquilo com outra ótica, a gente vive o peso que ele tem real e não coloca mais peso em cima, né? Exatamente. Né? Eu acho que a frase diz exatamente isso. Nós estamos aflitos, sobrecarregados, né? E a gente está aflito, sobrecarregado, porque não tem o despertar para aquilo que está carregando. Quando a gente vai lá na mensagem de Joana, né, o paralelo de que nós estamos ali desperdiçando energia, você sem energia, você não tem força. Né? Então, se você vai, qual é a aflição que a gente tem hoje na nossa vida? Né? Qual é a aflição? A perda do ente querido, o medo de uma doença, uma aflição financeira? Quais são as aflições que estão sobrecarregadas? Então, se a gente conseguir trabalhar na lei de amor e de caridade, né, se conseguir ir até Jesus, esses fardos são leves, porque ele enfrentou tudo isso, né? Ele enfrentou tudo isso e ele realmente não fez parecer pesado, né? Embora a gente ainda bote uma lente, achando que a vida do Cristo foi muito pesada, mas é fruto da nossa ignorância, né? Então, ela diz, né, como a Cá diz, esses sofrimentos, né, eles encontram sua consolação na fé do futuro, ou seja, tudo está pesado para você porque você não tem consciência. Jesus vem trazer o quê? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação é justamente se desvencilhar dos pesos daquilo que a gente não consegue ainda compreender. E o Espiritismo ele tem essa grande, vamos dizer assim, essa grande via de amor que é nos auxiliar a ter a compreensão que é consoladora de por que nós estamos nesse mundo, por que nós sofremos, qual é o nível da nossa imaturidade, né, da nossa primitividade ainda em um mundo como a Terra. Então, exatamente, se você está com essa coisa pesada, vem até mim, né? Porque esse seu sofrimento ele é todo ilusório. Você precisa ter acesso à verdade para você se libertar, né? Pelo menos é assim que eu compreendo essa passagem. Se tem algo pesado na vida da gente, não adianta que eu coloque para o outro esse peso. É meu, não é? Então, eu preciso administrar na minha vida aquilo que está pesando.
Eu acho que os dois exemplos que foram trabalhados aqui hoje são muito bons se a gente olhar para dentro. Né? Então, se está pesada alguma situação, toda mudança de postura que eu faço para me colocar num lugar de segurança, ela é maravilhosa. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver desvencilhado das minhas condições, né, de maturidade. Porque é a verdade, que é o que torna aquela situação pesada. Então, basta a gente analisar, né, cada situação e ver. Por que será que tal situação... Eu me pergunto todos os dias, né, mas eu tenho várias dificuldades, como as que foram tratadas hoje, como ficar no meu lugar, pegar o filho de uma determinada idade, por exemplo, né, e deixar a responsabilidade da sua decisão, saber se colocar no lugar de mãe, não saber se colocar no lugar de mãe. Então, veja, às vezes é uma coisa em casa, como a gente falou hoje aqui, e a coisa fica insuportável. Mas por quê? Por que que aquela situação está insuportável para mim? Tem alguma coisa que precisa ser vista no meu processo. Porque eu, sem controle, sem tolerância, sem amor, porque aqui Jesus está dizendo, eu preciso trabalhar dentro de uma lei, que é do amor e da caridade. Se eu estou nesse fardo pesado, em desequilíbrio, eu não vou ajudar ninguém. Né? Então, ele diz, vem até mim, né? Para que você possa encontrar esse repouso, ou seja, dar um suspiro para você poder encontrar um pouco com a realidade que não é da sua limitação. Pedir auxílio, né? Oi? Pedir auxílio. Pedir a Deus, reconhecer que nós não estamos bem, né? Para que a gente diga, por favor, me ajuda, porque tem um caminho que eu não estou vendo, eu não estou conseguindo saber qual é, e trabalhar nesse caminho, porque cada um de nós aqui vive essas aflições, não é que a gente não vive. Todos os dias, provavelmente, de alguma maneira, né? E cabe a cada um de nós perceber essas aflições. Né? Por que é que eu não consigo lidar com situações que deveriam ser tranquilas no meu dia a dia? Eu dou sempre o exemplo dos filhos pequenos, porque os filhos pequenos, poxa vida, imagina a gente com a maturidade de uma criança de 7, 8, 9 anos, quantas dúvidas a gente não tinha, se a gente está dessa idade e é inseguro, é porque o espírito já era muito imaturo antes, né? Então, a criança, ela traz ali muitas dificuldades. Então, se eu não consigo lidar com a dificuldade de alguém, é óbvio que tem alguma coisa em mim. Não quer dizer que não tem no outro, né? Até porque é normal. E da mesma forma, só que quando a coisa vira de jogo quando a gente cresce, né? Porque quando a gente é grande, um pai e uma mãe não conseguem mais decidir sobre a nossa vida. Então, assim, Porque existem... às vezes a gente ainda procura isso no inconsciente, né? Que alguém nos diga o que fazer, que alguém... Aí o alívio é no contrário, entendeu? Aí o alívio é no contrário, é você deixar que a pessoa aprenda realmente a sua própria responsabilidade da decisão, porque se você tentar forçar uma pessoa que já está numa idade, né, dessa coisa da rebeldia, que está precisando ali se afirmar, você termina desgastando mais sua energia. Quem é que consegue? Aí eu digo, voltemos lá para as nossas idades, de 16, 17, a postura como é diferente. Mas é o que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas, né? Prestar atenção aonde é que nós estamos aflitos. Eu acho que aquelas duas palavrinhas ali, né? Onde é que nós estamos aflitos e onde é que nós estamos nos sentindo sobrecarregados. Se eu estou sobrecarregada, é porque alguma coisa eu estou fazendo errado. Ou alguma coisa, né, para não usar a palavra errado, alguma coisa eu não estou tendo a percepção e eu estou desperdiçando aquela energia que Joana disse lá no começo, né? E aí a melhor coisa é a gente ter essa fé, ter paciência de que está no processo, né? Porque não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai vencer as nossas dificuldades. Mas pelo menos é enxergar, né? Exato. Então,
concluímos aqui o nosso estudo de hoje. Muito produtivo, como sempre. E deixamos o convite para reflexão durante a semana de tudo aquilo que a gente... Esse fardo, né? Que está tão pesado e por quê? Por que será? Vamos então terminando o Evangelho de hoje. Pode tirar se quiser, Mal. Não estou conseguindo, peraí. Aqui. Joia. Então, agradecendo o estudo de hoje, as leituras, as reflexões, as ideias, as sugestões, que possamos trazê-las todas para a nossa alma, para o nosso espírito e ver aquilo que faz sentido lá dentro, no nosso coração, sentindo a nossa verdade, sentindo aquilo que é nosso. Que possamos, em mais uma semana, utilizarmos as palavras do Evangelho no nosso dia a dia, colocarmos em prática o amor e a caridade, como do Cristo, mesmo que sejam em gotas pequenas, mas é assim que é feito um oceano, com gotas muito pequenas, que possamos ser essas gotas para o oceano da vida. Senhor, gratidão por mais um dia, por mais um estudo, por mais uma vez estarmos juntos, que nos permita uma ótima semana pela frente, que possamos ter fé em frente às aflições e aos desafios e que possamos ter o amor para encararmos tudo com resignação e com olhares mais amplos. Obrigada aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores pelas águas fluidificadas, para quem as tinha perto, que continuem nos sugerindo, nos dando bons conselhos para mais essa semana e que o Senhor nos abençoe. E assim, damos por encerrado mais um Evangelho no lar dessa semana, no dia de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos, gratidão, boa semana, até a próxima. Obrigada a todos e até semana que vem. Tchau.